Você alguma vez se perguntou aonde está Deus quando as coisas dão errado? Quantas vezes você já orou pela solução de um problema e parece que simplesmente Deus não ouviu? A pergunta que fica é: Deus realmente se importa? Fique aí, porque o Senhor quer falar com você hoje. Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez nós pedimos licença para podermos entrar na sua casa, para poder levar você a uma experiência de adoração com o nosso Deus. Você está no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra, em Goiânia, e é um prazer poder ter você conosco nesses dias. Eu gostaria de te lembrar de alguns procedimentos básicos que, se você seguir, vai nos ajudar bastante. A primeira coisa é que você se inscreva no nosso canal. Depois você ative também o sininho que aparece aí embaixo, porque você vai receber as novidades dos nossos conteúdos novos. E mais que isso, dê também o seu like. Mostra que você realmente está curtindo a nossa programação. Compartilhe também com um amigo, com uma pessoa que você entende que precisa dessa mensagem. Queridos, um dos aspectos da adoração que todos nós estávamos acostumados, quando estávamos fisicamente na igreja, era a adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Isso não está sendo mais possível, mas você pode ainda continuar adorando a Deus. Nós temos os meios tecnológicos pelos quais você pode fazer a sua doação. Eu não sei quantos já conhecem o 7Me. Vai estar aparecendo aí na sua tela esta ferramenta que foi criada para facilitar a sua vida, onde você vai poder dizimar, ofertar, pedir sua carta de transferência e também interagir na unidade de ação da escola sabatina. Uma outra forma que você pode fazer para entregar os seus donativos é procurar o tesoureiro da sua igreja. Certamente ele vai ter uma forma de poder fazer com que a sua doação chegue aonde você a destinou. Que Deus possa te abençoar. Nós continuaremos agora adorando ao nosso Deus e o faremos por meio de um cântico. E eu gostaria que nesta hora todos nos uníssemos, aonde quer que estejamos agora, e cantemos juntos o hino Ó Não Temas, Sou Contigo. É o número 355 do nosso hinário. Louvemos ao Senhor. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade está ferida.
Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio em sua direção. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4. Embora você esteja no ambiente familiar, em frente à TV ou com o seu aparelho celular na mão, seria interessante você ter sempre a Bíblia ao seu lado. Nós vamos ler a partir do versículo 35, mas antes eu convido você a fechar os seus olhos, aí onde você está, para que nós possamos elevar uma prece a Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós cremos que a Bíblia, ela é do Senhor, o Senhor é o seu autor. E entendemos que autores inspirados pelo Espírito Santo a escreveram. E agora nós te rogamos, Senhor Deus, que esse mesmo Espírito seja a nossa iluminação, para que a nossa mente esteja clara, para podermos entender a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Que muitas perguntas que porventura nós tenhamos em nossa mente, que nós venhamos a obter a resposta agora, por meio da revelação da Tua vontade. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Aonde você está com a Bíblia aberta, a partir do versículo 35, você percebe em negrito uma frase que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. No verso 35 tem uma nota interessante, que diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Então, o primeiro elemento dessa mensagem que eu gostaria que você prestasse atenção é o seguinte: de quem foi a ideia de entrar no barco? De quem foi a ideia de passar para outra margem? Foi de Jesus. Foi ele que os convidou. E ele estava também no barco. Mas nós sabemos que em dado momento da travessia, uma tempestade caiu sobre aquele barco. O mar ficou tumultuoso, as ondas encapeladas, e por mais que os discípulos fossem homens experimentados, treinados, pescadores, acostumados com o mar, eles temeram pela própria vida. E eles usaram então todos os recursos que eles sabiam, toda a experiência que eles haviam acumulado em toda a sua vida, para poder manter o barco na superfície. Mas a impressão que eles tinham é que o barco ia afundar. Porque a palavra diz, se você continuar, que o barco já estava a encher-se de água. Agora, o que é mais interessante nessa história toda é que Jesus estava calmo. E a Bíblia diz que ele estava tão calmo que, na verdade, ele estava dormindo na popa do barco. E em um momento em que os discípulos percebem que realmente eles vão perecer, que eles precisam da ajuda de Deus, se não vão morrer, eles então decidem interromper o sono do mestre. E eles o fazem com essa pergunta. Observe o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha que palavra interessante. Olha que frase interessante. Mestre, não te importa que pereçamos? Você alguma vez, na sua luta, na sua dor, se perguntou assim: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, por que o Senhor não faz justiça? Sabe, queridos, o mundo ele é dividido em algumas classes de pessoas quando o assunto é Deus. Há pessoas que dizem abertamente: Deus não existe. Deus não existe. Naturalmente, eu estou falando para muitas pessoas que estão agora assistindo essa pregação porque creem que Deus existe. Então, nós percebemos que são duas posições polarizadas. Só que ainda existe um terceiro grupo. Há uma terceira opinião que diz que, na verdade, Deus existe sim, mas que Ele não se importa. Ele criou esse mundo
Ele deu cordas para ele, como um relojoeiro faz com o seu relógio, e simplesmente o deixou à mercê da sua própria sorte. Mas a pergunta que fica é: será que realmente Deus não se importa? Eu espero que por meio dos textos bíblicos que vamos examinar essa noite, nós possamos esclarecer essa questão e vermos que por trás de cada provação, de cada dificuldade pela qual nós passamos, existe um Deus de amor que se preocupa sim conosco. Eu quero levar você agora no livro de Jó, no capítulo 23. Quando a gente fala de sofrimento, de dificuldade, de provação, não tem uma outra pessoa melhor para a gente se lembrar a não ser Jó. Ele passou por algumas situações e no meio da sua provação, se existia uma coisa que atormentava o coração daquele patriarca, nem era tanto o fato de estar sofrendo, mas o que Jó se perguntava era: por que eu estou sofrendo? Porque o Antigo Testamento, não sei se você percebe, mas ele fala muito pouco sobre Satanás, pouquíssimas vezes. E no livro de Jó aparece uma menção ao arqui-inimigo de Deus. E nós sabemos que a razão de todo o mal da vida de Jó foi Satanás. Só que na compreensão daqueles tempos, as pessoas elas entendiam que tanto o bem quanto o mal vinham apenas de uma única fonte. E essa fonte era quem? Era Deus. É por isso que no momento em que a mulher de Jó dá para ele uma sugestão, amaldiçoa esse seu Deus e morre, você se lembra qual que é a resposta que ele dá? Ele falou assim: mulher, você fala que nem uma doida, porque se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos porventura também o mal? Então a compreensão de Jó era essa também, de que tanto o mal quanto o bem vinham de uma única fonte, e essa fonte era Deus. Queridos, há um momento nas divagações de Jó em que ele tem um desejo. E qual que era o desejo dele? Se encontrar com Deus. Todas as vezes que a gente tem um mal entendido com alguém, o que a gente quer? Conversar. Conversar para que a gente possa entender e tirar do coração aquele peso. E o que Jó queria aqui era só uma conversa. E no capítulo 23, aí onde você está com a Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 3. Ele fala assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Verso 4, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Então o que Jó queria? Conversar com Deus. Simplesmente entrar na sua sala, sentar à frente da sua mesa e dizer: Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que eu fiz? Esse era o desejo de Jó. Mas olha a frustração. Olha a frustração desse homem de Deus. No versículo 8 ele fala assim: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Se esconde à direita, não diviso. É como se Jó estivesse dizendo o seguinte: olha, ele não está na frente, ele não está atrás, ele não está na direita, ele não está na esquerda. Onde está Deus? Onde está Deus no momento em que mais eu estou precisando dele? Certamente, você que me escuta, já passou por uma situação assim. Certamente você que me escuta, que está enfrentando uma enfermidade, uma dor, uma perda, talvez está se fazendo essa pergunta, ou em algum momento da sua vida já fez essa pergunta. E essa foi a dor de um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então o que nós percebemos que é perfeitamente legítimo nós termos essas inquietações. Agora, para que nós venhamos entender essa situação, porque até agora nós só temos um problema, vamos começar por meio da explicação bíblica a ver como que Deus age para nos ensinar os seus propósitos, para nos ensinar a sua vontade. Eu te convido agora a ir em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17. E aqui nós temos mais uma história da caminhada do povo de Deus, do Egito para Canaã. Deus tirou do Egito um povo muito difícil, um povo de pescoço duro, dura cerviz, um povo difícil de se liderar. E chamou um homem chamado Moisés para cumprir essa árdua tarefa de liderar um povo até a terra prometida. E aqui no capítulo 17 de Êxodo tem uma história bastante interessante que lança muita luz nessa história que nós estamos contando. Olha o versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim,
Fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus, ele operou muitos milagres no meio do povo. Se nós lermos o livro de Êxodo, Levíticos, Números, até Deuteronômio, nós percebemos quantos livramentos Deus operou na vida daquele povo. E sabe, queridos, uma das promessas que Deus fez a eles foi da sua presença. E de que maneira Deus estaria presente? Como que eles, digamos assim, se guiariam naquele deserto? Sem placas de orientação, para onde ir, enfim. Olha o que Deus criou. A Bíblia diz que durante o dia, Deus enviava uma nuvem. O deserto, quem não esteve no deserto, não precisa você ter estado no deserto para saber que a temperatura ali realmente é muito quente, é causticante e pode chegar até 50 graus. Imagina caminhar debaixo de um sol de 50 graus. O que Deus fez? Ele então preparou uma nuvem, de modo que a nuvem servia para eles como se fosse uma sombra. Só que a nuvem, na verdade, não era só uma sombra, ela também era um guia, porque era ela que guiava o povo aonde quer que eles fossem. À noite, Deus mandava uma coluna de fogo, porque deserto é assim, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, à noite, o fogo não só aquecia, como também iluminava. Então, ali era uma forma de Deus se mostrar fisicamente presente na vida do seu povo e na sua caminhada até Canaã. Um outro dado interessante que a Bíblia registra é que quando Deus queria que eles se acampassem, a nuvem simplesmente fazia o quê? Ela baixava. Então, no momento que ela baixava, eles simplesmente paravam tudo e armavam o seu acampamento. Num belo dia, a nuvem subia. Quando a nuvem subia, eles então desarmavam as barracas e deixavam tudo pronto. A nuvem então começava a andar e eles seguiam a nuvem. De modo que todo o jornadeado, o povo de Deus no deserto, foi conduzido pelo próprio Deus. Quando você olha o versículo 1, e eu quero ler com você novamente, fala que, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, vírgula. Olha o que tem depois da vírgula. Olha para a Bíblia. Fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E a Bíblia diz que ali não havia água para o povo beber. Então, uma coisa que eu quero que fique clara para você, é que lá, quando eles atravessaram aquele mar, a ideia de entrar no barco foi de Jesus. E aqui, quando eles se acamparam em Refidim, a ideia de se acampar naquele lugar foi de quem? Foi de Deus, porque todas as suas paradas eram feitas pela orientação de Deus. Só que no finalzinho do verso 1 a gente encontra um problema. E qual que é o problema? Ali não tinha água para o pessoal beber. Imagina faltar água num deserto. Mas Deus queria provar o seu povo. Mas o povo não aguentou a provação. E se você continuar lendo esse registro, você vai perceber que eles se insurgiram contra Moisés. E disseram: Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos. Moisés imediatamente vai a Deus e fala: Senhor, me ajuda, porque esse povo só falta me matar. Deus então pediu para que Moisés escolhesse alguns anciãos, e então eles se aproximaram de uma pedra, e Deus deu a ordem a Moisés para que ferisse aquela rocha, e Moisés o fez, e nós sabemos o resultado. Dali brotou água, e todos beberam, todos se fartaram, e a contenda cessou. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe nessa narrativa, é o que está no versículo 7, observe. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu queria que você entendesse que a tentação que é descrita aqui, na verdade, é a dúvida. E eu te pergunto, eles estão com dúvida da presença de Deus, por quê? Qual é a razão de eles terem duvidado? Se você olhar no versículo 1, está claro. A Bíblia diz que ali não havia água para o povo beber. Sabe, queridos, você vai ter muitos problemas se você entender bênção como ausência de problemas. Nesses dias em que estamos vivendo esses momentos de ansiedade devido a essa pandemia,
Muitos de nós temos orado, muitos de nós temos desejado que mal nenhum chegue à nossa tenda, que não sejamos contaminados. Mas e se você for contaminado? Eu te pergunto, Deus se esqueceu de você? Por que a tendência que nós temos muitas vezes de achar que bênção só vem quando todas as coisas dão certo? Há pessoas que entendem que uma bênção é quando ele passa no concurso, quando ele compra um carro novo, quando ele tem uma casa linda. Ora, a gente sabe que isso é bênção. Mas se você entender bênção dessa maneira, você vai chegar a uma conclusão que talvez as pessoas mais abençoadas da sua cidade não são os crentes. São as pessoas que vivem em casas grandes, condomínios luxuosos, carros importados, com salários astronômicos. E se eu estou falando aqui para alguém que tem tudo isso, não se sinta mal. Não se sinta mal. A riqueza é uma bênção, desde que você a use para fins proveitosos. Mas o que eu quero dizer para você é que nem sempre na palavra de Deus, bênçãos representam coisas. Nem sempre na palavra de Deus, bênçãos representam uma situação cuja vida não tem problemas. E nós vemos aqui claramente. E a incompreensão deste povo é a incompreensão do nosso povo hoje. De pensar o seguinte, que se Deus estivesse aqui, a água não teria faltado. Mas nós vemos claramente que a ideia da falta da água foi de Deus. E por que ele fez isso? Geralmente quando eu falo sobre esse assunto, eu me lembro da guerra, da luta de Davi contra Golias, né? Em algum momento ele chega para o rei e diz assim, eu vou matar o gigante. E o rei diz assim, você não vai conseguir. E ele disse, por que eu não vou? Ele falou assim, porque ele é maior que você. Ele é mais forte que você. Ele é mais experiente que você. Você é um menino, Davi. Davi falou assim, rei, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, um dia veio um leão para comer as ovelhas. E sabe o que aconteceu? Deus me ajudou e eu matei o leão. Outro dia eu estava lá e apareceu um urso. E sabe o que aconteceu? Deus me ajudou e eu matei o urso. Então, rei, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que me ajudou a matar o leão e o urso lá atrás, é o Deus que vai me ajudar a matar esse gigante. Sabe, queridos, talvez no dia em que o leão apareceu, Davi poderia ter pensado assim, ah, Senhor, aonde tu estás? Por que permitistes que esse leão venha aqui para destruir, para comer as ovelhas do meu pai? Já são tão poucas. No outro dia ele poderia dizer, ah, Deus, por que o Senhor não me levou para uma outra pastagem, onde não tivesse urso, e agora vem aqui esse urso, Senhor? Eu imagino que Deus chegaria bem perto de Davi e diria assim, sabe, Davi, sabe por que eu estou permitindo o leão e o urso na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa, filho, eu vou te ajudar a matar o leão e o urso. Sabe por quê? Porque lá na frente tem um gigante. E é a sua experiência em matar leões e ursos que vai te dar condições de vencer o gigante que está esperando você. Talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando leões e ursos. Talvez o desemprego, talvez um problema na sua família. Talvez eu esteja falando para uma mãe que não dorme por causa de um filho, de uma filha que está nas drogas, que está seguindo o seu próprio caminho. Talvez eu esteja falando com um pai de família que não sabe como é que vai sustentar a sua casa, uma doença. Talvez esse seja o seu leão. Talvez esse seja o seu urso. E sabe qual é a promessa que você tem de Deus? É que você vai receber dos céus o poder para você ser vencedor nessa batalha. Porque pode ser que lá na frente tem uma guerra te esperando. E é exatamente aí que Deus está querendo provar a sua fé, fortalecer o seu caráter, para que você possa confiar mais e mais na sua mão. Eu quero te levar ainda a um outro texto bíblico, ainda no Antigo Testamento, que vai certamente esclarecer ainda mais esse assunto. Deuteronômio, capítulo 8. Procure aí na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8. E aqui em Deuteronômio há um registro bastante interessante, uma crônica que Moisés está fazendo acerca do jornadear do povo. E eu queria que você observasse alguns detalhes aqui. No versículo 2, fala assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou
no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Queridos, o dia que eu li isso na minha Bíblia, sabe o que eu fiz? Eu escrevi aqui, e está aqui de vermelho, o porquê do deserto. Por que que uma viagem que seria de poucos dias demorou 40 anos? Por que que Deus resolveu levar o seu povo pelo caminho mais difícil antes de entrar na terra prometida? Aqui diz que foi para humilhar, para provar, e sabe o quê? E para saber o que estava no coração deles. E no final do verso 2 fala assim, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então nós vemos claramente que o deserto foi uma provação. E deserto não é um lugar fácil. Mas observe agora o versículo 3. Diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Essas foram as palavras que o Senhor Jesus Cristo usou na tentação no deserto, quando Satanás o interpelou e o induziu a transformar pedras em pães. E Jesus tirou exatamente daqui, sabia disso? E eu gosto muito desse versículo porque diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome. E depois fala assim, e te sustentou com o maná. Talvez alguém pudesse falar assim com Deus, Deus, se o Senhor já sabia que eu ia ter fome, por que o Senhor já não me deu o maná? E se o Senhor sabia que eu ia ter sede, por que já não providenciou a água? E sabe o que Deus responderia para você, se você assim perguntasse? Ele diria assim, tá, mas se eu te der de mão beijada, sem você primeiro sentir a necessidade, você não vai aprender. Você não vai aprender. E talvez você falasse assim, tá, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com a vida dura, difícil? Ele fala assim, eu quero te ensinar uma coisa, filho, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, queridos, você que se dispôs a seguir a Deus, você que tem no seu coração o desejo de salvação, você que quer seguir a Jesus até o dia de se encontrar com Ele, eu quero te dizer uma coisa. Nós temos duas formas de viver essa vida. A gente pode viver pela vista, pelo que nós temos, pelo que nós possuímos, pelo que nós podemos, pelo que a gente vê. Ou a gente pode viver pela fé. E viver pela fé significa que nem sempre você terá tudo. Viver pela fé, jovem, pode representar para você uma formatura de 7 anos ao invés de 4. Viver pela fé, pai, pode representar para você continuar desempregado porque você se recusa a trabalhar no dia do Senhor. Viver pela fé, irmão, significa esperar a pessoa que Deus preparou para ser o seu companheiro, a sua companheira, e não se casar com um descrente. Sem essa fé, em Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Viver pela fé é exatamente isso. É em cada situação difícil pela qual passamos, nós nos apegarmos a Deus e sabermos que Ele cuidará de nós. Se você está passando pelo deserto, eu gostaria que você entendesse, Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está aí do seu lado. E tem ainda um texto aqui no capítulo 8 de Deuteronômio que eu gostaria que você analisasse comigo. Observe aí na sua palavra. No versículo 11, e aqui no versículo 11, Deus já está falando do momento em que eles estariam entrando na terra prometida. Ele estaria falando no momento em que a parte difícil do caminho já teria passado. Agora eles estariam numa cidade, eles estariam numa terra que tem árvores, que tem rios, que tem terra fértil. Agora, olha qual era a preocupação de Deus. Leia comigo a partir do verso 11. Ele fala assim, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. Olha o verso 12. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, o que acontece no verso 14? Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Por esse texto de Deuteronômio 8, fica claro que Deus, ele é mais preocupado com o período de fartura, onde há abundância, paz e vida boa, do que quando as coisas estão difíceis. Porque quando as coisas estão difíceis, a gente se sente fraco, dependente, e a gente cai de joelhos. E aí então se cumpre aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Quando eu sou fraco, aí é o quê? Aí é que eu sou forte. Por quê? Porque Deus fala assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Já pensou? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa hora eu estou falando para alguém que está fraco. Nessa hora eu estou falando para alguém que está abatido. Eu estou falando para alguém que se sente impotente diante de uma situação. Eu quero lhe dizer, segundo esta palavra, que você está no melhor momento para ser alcançado por Deus. E sabe, queridos, todos nós estamos vivendo com muita tristeza e ansiedade essa situação pela qual o mundo passa. Mas eu entendo também que Deus está usando este cenário de caos para poder falar para as pessoas que só Ele é abrigo, só Ele é proteção. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? E eu sei que há muitas pessoas que nesta hora, que nesse tempo em especial, têm despertado para Deus e para a sua palavra. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós estamos chegando ao final da nossa mensagem, só que a gente não pode terminar essa palavra sem um verso bíblico que nos ajude a decifrar esse enigma, a resolver esse quebra-cabeças. E que quebra-cabeça é esse que eu estou falando? Por que às vezes parece que o ímpio prospera e o justo não? Por que às vezes parece que as coisas dão certo para aqueles que não servem a Deus e às vezes dão errado para aqueles que o servem? Deixa eu te levar então para o livro de Malaquias, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor e naquilo que o profeta nos diz. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha aí, Malaquias 3, verso 14. Vamos ler verso por verso, de forma bem explicativa, para que você possa entender. Fala assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha o verso seguinte. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Eles prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Já pensou que coisa triste? Aqui você vê o povo de Deus raciocinando, conjecturando o seguinte: será que realmente compensa servir a Deus? E aí eles falam assim: não, é inútil servir a Deus. É inútil servir a Deus porque a gente ora, a gente estuda a Bíblia, a gente vai na igreja, devolve dízimo, oferta, e a gente vive nessa dificuldade. Olha o ímpio, eles são felizes. Os soberbos estão se dando bem, eles fazem tudo errado e eles escapam. Sabe, isso aqui é muito interessante. Quando a gente descobre, por exemplo, que a gente está doente, a gente fica numa tristeza tremenda. E a gente às vezes vê uma pessoa passando na frente de casa que quer nada com Deus, a gente fala assim: olha ali, ó, não sente nada. Às vezes um ébrio, um bêbado, você fala assim: olha lá, só vive nos bar e está sadio. E eu que faço a vontade de Deus, aonde que eu estou? E essas pessoas aqui estavam chegando à conclusão, queridos, de que não compensava servir a Deus, porque dava a entender que Deus não estava nem aí para a sua vida. Mas você
você vai ver que esse cenário muda na sequência dos versos. Verso 16 agora, fala assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha que coisa interessante. Aqui diz que enquanto eles falavam, Deus estava o quê? Ouvindo. E aqui diz que havia um memorial diante do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Memorial, a própria palavra já diz que é algo que quando você olha, te faz lembrar. E nesse memorial é como se Deus estivesse ali dizendo o seguinte: olha, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que você está sofrendo. Eu choro quando você chora. Eu me alegro quando você se alegra. Tudo que acontece com você faz vibrar o meu coração. Está tudo anotado, está tudo aqui. Fica tranquilo. E olha a esperança que vem no versículo 17. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem que poupa ao seu filho que o serve. Aqui Deus está falando de um dia em que Ele prestará contas com a humanidade. E a Bíblia diz que naquele dia, que para muitos será um dia de pânico, naquele dia que para alguns será um dia em que as pessoas vão pedir os montes, os rochedos para que caiam sobre si, num dia em que as pessoas vão querer se esconder dentro de cavernas, Deus fala assim: vocês vão ser para mim um tesouro particular, e eu vou poupar vocês, eu vou guardar vocês como um homem guarda o seu filho que ele ama. Que coisa linda. E para fechar, no versículo 18 fala assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, queridos, traçar hoje a diferença entre o justo e o ímpio talvez não seja uma tarefa tão fácil assim, porque muitas das dores que eles passam, nós passamos, e muitas das bênçãos materiais que eles têm, a gente não tem. Então é meio difícil. Agora a Bíblia diz que naquele dia, no dia da volta de Jesus, nós vamos ver claramente a diferença entre o justo e o perverso. Naquele dia, nós vamos ver claramente a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O momento da volta de Jesus vai ser o momento de Deus equalizar as coisas. Vai ser o momento de Deus nos indenizar por todas as dificuldades pelas quais nós passamos aqui nesse mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se por acaso você está vivendo numa situação de anonimato, talvez você entenda que as coisas para você não estão fácil, que você ora e que ninguém te vê, que ninguém se importa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que se a sua vida estiver em Cristo, o dia que Ele voltar, o dia que Ele aparecer, você também vai aparecer. No dia em que Ele voltar, ao invés de tristeza nos seus olhos, você vai erguer a sua mão e dizer: esse é o Deus que eu aguardava, Ele me salvará. Seja fiel ao Senhor. Entenda que o Senhor, em cada dificuldade da sua vida, está preparando o seu caráter, está do seu lado, te ajudando, para que você dia a dia possa estar sendo habilitado a estar na sua presença no dia da sua volta. Do fundo do meu coração, eu peço a Deus nesse momento que Ele te abençoe. Amém.